Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem, você está no canal Igor Sebin Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para te ajudar a obter o tão sonhado mais 900 na redação do Enem. Hoje, mais uma vez, uma redaçãozinha nova aqui do nosso projeto 100 em 100, que foi iniciado no dia 3 de agosto e vai até o dia 12 de novembro, mais conhecido como a véspera do Enem 2022. No dia 13 de novembro, a gente vai descobrir qual é o tema da redação, mas até lá a gente vai trazendo um monte de tema, a gente vai chutando e vai tentando acertar aqui. Tudo bem? O tema de hoje é um tema que todo ano todo mundo fala, gravidez na adolescência, sei não, esse ano pode ser que caia, hein? Vai que esse é o ano, vai que esse é o ano. Aí você já vai ver uma redação bonitinha aqui, completa, e pode te ajudar aí com um repertório, com argumentos para você fazer a sua redação mais 900. Eu acho que eu fiz uma redação mais 900, depois você vai me falar aí se concorda ou não. Só lembrando, essa é a redação 15 de 100. Então, depois dessa ainda tem mais 85, se minhas contas não estiverem erradas. Se você está chegando aqui agora, assiste essa, dá uma olhadinha no canal, olha as 14 aí para trás e aí começa a acompanhar diariamente a postagem das demais, belezinha? Então, sem mais delongas, vamos começar nossa redação, só observando que ali embaixo tem a legendinha. Então, a gente tem 3 itens básicos primordiais. Se você quer tirar mais 900 na sua redação, a sua introdução precisa ter um repertório, precisa ter uma contextualização bacana e precisa ter uma tese bem legal. Lembrando que a tese são duas causas ou duas consequências, dois caminhos pelos quais você vai percorrer essa problemática para chegar lá no seu mais 900, tá bom? Vamos aqui agora passo a passo para você conseguir entender tudo bonitinho. Repertório sociocultural, então, de início. Conforme o dramaturgo grego Sófocles, os filhos são para as mães as âncoras da sua vida. Tal pensamento, contudo, quando analisado em um contexto específico, não pode ser aplicado em relação à gravidez precoce, pois a maternidade na adolescência prejudica o desenvolvimento acadêmico e profissional, o que tem por corolário estagnação econômica em um ciclo eterno de pobreza. Peguei lá a frase do grego, mais um dos gregos famosos, inteligentões, contextualizei para o que eu estou querendo debater, que é a gravidez precoce, principalmente aqui no Brasil, obviamente, e aí contextualizei legalzinho e vou apresentar minha tese. Esse panorama que eu citei acima, ele é causado pela. Logo, o que eu estou fazendo aqui? Estou apresentando causas dessa problemática. Causa 1, argumento 1, sexualização precoce das meninas. Causa 2, argumento 2, pela falta de orientação dos pais que, combinados, levam as jovens à prática sexual sem os devidos cuidados. Então, no D1 eu vou falar sobre essa sexualização precoce e no D2 eu vou falar sobre a falta de orientação dos pais. Essa é a minha tese. Tranquilo? Olha aqui, ó, nem doeu. Uma introduçãozinha básica, com todos os itens necessários, e aí a gente consegue já ir rumo ao nosso mais 900. Eu acho que essa introdução aqui tem potencial para virar uma redação mais 900. Vai depender do que vai ser feito daqui para frente. Desenvolvimento 1, novamente ali a legendinha bonitinha. Ó. Agora nós estamos trabalhando com desenvolvimento, nós temos 4 itens básicos. Tópico frasal, repertório sociocultural, elaboração do argumento e a conclusão. Tópico frasal, como eu sempre digo, é aquela pincelada breve. Primeiramente, é inquestionável que os infantos juvenis absorvem os hábitos observados em sua convivência diária. Então, falei aí de absorção de hábitos observados no dia a dia. Que aí eu tô, lembra lá, sexualização precoce, eu vou chegar lá, calma aí. Vou apresentar meu repertório. Consoante o moralista francês François La Rochefoucauld, nada é tão contagioso como o exemplo. Ó, mais uma vez, sexualização precoce, absorção de hábitos observados. Peguei um repertório de, ó, nada é tão contagioso como exemplo. Tá vendo como tudo conversa? Isso daí é coesão. O seu texto precisa conversar entre si. Ele precisa ter uma sequência, uma fluência de ideias que se combinam para chegar no final. Senão, se você ficar jogando ideias soltas na introdução, você falar uma coisa, no desenvolvimento outra, conclusão outra, você vai perder ponto de conclusão, porque não vai ser um texto coeso. Dentro desse contexto, as garotas são estimuladas a
a cantar tópicos eróticos, dançar utilizando-se de gestos impróprios e sensuais, usar maquiagem, salto alto e roupas justas. Na minha humilde e singela opinião, esse daqui é um cenário de sexualização precoce. Porque quando a gente fala garotas, é tipo garotas de 10, 11, 9 anos que já estão inseridas nesse cenário de músicas muito eróticas, danças bastante sensuais, esse uso de maquiagem, salto alto, roupa justa, que descaracteriza aquela menina, aquela infantilidade e já dá um ar mais mulher, já trabalha com aquela coisa sensual do corpo feminino, mas isso numa idade muito precoce, na minha opinião. Isso é um grande problema. Desse modo, uma adolescente bombardeada por conteúdos, conversas e situações de cunho sexual, apesar de não compreender do que se trata a princípio, será dominada por uma gama de sentimentos e fantasias a respeito do ato, que gera uma excitação exacerbada e, consequentemente, provoca ansiedade para vivenciá-lo. O que eu estou querendo dizer aqui, gente? Eu estava lá com meus 10 anos. A minha vida era jogar futebol. Eu queria ser jogador de futebol, infelizmente não consegui. Queria ser jogador de futebol, então eu jogava futebol, assistia futebol, eu vivenciava o futebol. De tanto jogar futebol, de tanto assistir, me despertou a vontade de ser jogador. Se você pega uma menina de uma idade muito precoce e você a insere em um contexto em que há muita música, muita dança, muita atitude, muito vocabulário mais adulto, mais sexualizado, você vai acabar instigando, estimulando essa pessoa. Poxa, o que é essa música que estão sempre falando? E essa dança, esse roça-roça aí dessas danças, eu também quero roçar com um menininho e tal. Eu acho que esse ambiente não é propício para uma criança se desenvolver, para uma menina aproveitar a sua idade. Ah, tem 10 anos, vai brincar de boneca. Não vai pôr uma roupa curta e dançar um funkão. Eu acho que tem momentos certos da vida. Depois lá, com a sua idade mais avançada, lá, sei lá, com 16, 17, 18, 19 anos, aí ela já tem uma compreensão maior da sexualidade, ela já tem até a questão hormonal que vai influenciar também esse interesse pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo, enfim. E aí ela vai vivenciar aquela outra idade dela, em um outro momento. Mas eu acho que isso acaba sendo inserido na vida das meninas muito precocemente, numa idade muito, é, digamos assim, você vai misturar a idade de brincar de boneca com a idade de ter filho, sabe? É uma coisa que não encaixa. Então, essa é a minha visão dessa sexualização precoce que provoca essa ansiedade para vivenciar tudo aquilo que é visto, que é ouvido, que é ali cantado, que está inserido no mundo que a cerca ali. Ela vai vendo aquilo cotidianamente, e ela vai querendo fazer essas coisas. E aí, se você começa a ter interesse, se você começa a praticar esses atos, um das consequências vai ser a gravidez, certo? Agora vamos para o D2, falta de orientação dos pais. Lembra que eu falei lá na minha introdução? Eu falei da tese da sexualização precoce, agora eu vou falar sobre a falta de orientação dos pais. Ademais, uma ideia de continuidade, de adição, os responsáveis legais compartilham a culpa de uma gestação antes da maioridade de suas tuteladas. Então, estou falando aqui que os responsáveis legais também têm culpa na gravidez precoce. Segundo o filósofo grego Platão, a orientação inicial que alguém recebe da educação também marca sua conduta ulterior. Ulterior significa posterior. Logo, o que Platão está falando? Que a orientação inicial que você recebe da educação, ela vai nortear os seus comportamentos pós o recebimento dessa educação. Se você é ensinado sobre alguma coisa, você vai agir conforme seus ensinamentos. Se você não é ensinado, você não tem um parâmetro, você não tem muito por onde seguir, porque você está completamente ali perdido. Nessa conjuntura, é indubitável que os ensinamentos e conselhos dados no âmbito domiciliar são as principais respostas a esse grave problema social, o qual pode ser evitado se os pais vencerem os tabus e assumirem a educação sexual de suas filhas. Há muito esse tabu, principalmente na nossa cultura, né? Nós estamos falando de Brasil, de não se falar sobre sexo com as meninas,
porque o pai acha que se falar e vai querer fazer, só que é diferente. Uma coisa é falar lá com 10 anos, 9 anos, que já é um outro contexto, que eu falei que é precoce, e outra coisa é você já falar com 14, 15, que já é uma idade que pode engravidar, que os próprios hormônios do corpo dela vão levá-la a esse interesse pelos meninos, e aí ela vai querer praticar e pode engravidar. Então, nessa idade, é muito importante que os pais aconselhem, que os pais eduquem, porque a educação, essa orientação que eles vão dar, vai marcar a conduta ulterior. Então, tem que colocar em pauta isso dentro de casa, de uma forma, da forma adequada, da forma que eles acharem melhor, mas precisa ser dito para que, assumindo a educação sexual de suas filhas, elas não engravidem, porque eles vão apresentar os métodos para que ela possa, digamos, desempenhar a sexualidade dela na idade correta, mas sem esse problema que seria uma gravidez, porque o filho, ele pode ser uma dádiva, é uma coisa que muitas pessoas buscam, uma coisa, foi até feio de falar, né? É uma conquista, é um estágio da vida das pessoas, mas ele deve ser vivenciado mais para frente. Não tem por que uma menina que está em idade escolar, que tem muito que viver, que tem muito que aprender ainda, já ter um filho. Não, não é o momento correto. Beleza, vamos concluir então esse desenvolvimento. Dessa forma, elas terão o conhecimento necessário para entender a importância de exigir o uso do preservativo de seus parceiros e buscar métodos contraceptivos como o anticoncepcional. Então, foi o que eu disse aqui. Eduque a filha, ela vai saber que quando ela chegar aquele momento, quando ela achar que o corpo dela está pronto, que ela tiver um namoradinho, que ela tiver um interesse, ela vai saber o que precisa ser feito para que ela não engravide. Beleza? Então, a educação é muito importante e essa educação tem que vir dos pais. Lógico que se a escola puder complementar, puder ser inserido a educação sexual, também é muito bom, mas aí os pais têm que ser, podem ser aí também os principais educadores. Aí, na minha conclusão, é óbvio que, como eu já falei lá dos pais, aí na intervenção, eu vou trazer o Estado digamos, corroborar, para dar um apoio a esse trabalho, até porque eu já também propus ao governo, porque o Estado sempre vai existir. Muitas meninas acabam crescendo sem o pai, sem a mãe, ou num ambiente em que não dá para falar sobre essas coisas, que não se fala sobre essas coisas, e aí a gente falou muito de educação, né? Lá do o próprio Platão falou da orientação, da educação, vai nortear o comportamento. Então, quando a gente fala de educação, a gente tem um ministério lá que vive para isso, que é, tem que assumir certas responsabilidades e questão de gravidez precoce, ela influencia também na vida dos cidadãos. Então, quando o Estado acaba tomando partido, ele também ajuda bastante a evitar determinadas mazelas sociais. E a gente precisa criar uma intervenção bonitona. Então, é lógico que eu vou falar mal do Estado, entre aspas, né? Vou colocar o Estado nessa bagunça aí. Mas vamos lá, vamos por partes. Conclusão. Ela é o que tem mais elementos do que os outros parágrafos. Então, a conclusão é onde você capricha, onde você vai finalizar seu texto com chave de ouro. Como que você vai começar? Você vai começar retomando o tema. Conectivo de conclusão, Dessart. A gravidez na adolescência é uma mazela que demanda empenho parental e auxílio estatal para ser erradicada, tá vendo? Eu falei lá dos pais, que eu citei previamente, mas já coloquei o Estado no jogo aqui, ó. Precisa de auxílio estatal para ser erradicado, que os pais sozinhos não vão conseguir, não estão conseguindo. Tá, Igor, e qual que é a sua proposta? Portanto, cabe ao Ministério da Educação, aí você olha lá para baixo e vê que é o meu agente, então o primeiro elemento já está feito. Qual que é a ação dele? Tem que intervir nessa questão. De que modo? Por meio da inserção da disciplina Educação Sexual Feminina e desenvolver palestras voltadas aos pais. Olha lá, eu coloquei o Estado aqui para ele dar um apoio, ele ser um suporte dos pais, porque eu coloquei lá que a orientação depende muito dos pais. Só que, pelos números que a gente está vendo, pelo cenário que a gente está observando, os pais não estão dando conta do recado. Então, eu coloco o Ministério da Educação para ser ali o suporte dos pais, para ser algo acima dos pais. Se os pais vão ter essa conversa, eu preciso de alguém que prepare esses pais também, porque os pais podem não ser preparados naturalmente. Então, o Estado vai entrar como um professor dos professores, ele vai educar os educadores das meninas. E aí ele vai trabalhar também
essa inserção dessa disciplina, mais uma vez observando na idade adequada, no momento adequado, os tópicos adequados para cada idade, para evitar essa mazela que é a gravidez na adolescência, que tem que culmina em problemas econômicos, porque a menina que sai da escola, que tem filho na idade da escola, acaba largando a escola, não tem uma boa formação acadêmica, vai ter empregos de pior remuneração e vai acabar num ciclo eterno ali de pobreza, né? A filha dela ou o filho dela vai acabar sendo de uma origem mais humilde, vai ter menos condições de estudar, vai ter que trabalhar muito jovem, e aí você vai viver num loop infinito que é causado por essa gravidez na adolescência. Tá, qual é o objetivo? Qual é a finalidade de tudo isso? O intuito de os munir com a didática precisa para conversarem com suas filhas e complementar o trabalho feito nas escolas. Então, a escola vai ser um ponto inicial, a escola vai ser como um tópico frasal, né, uma retomada do tema, mas o desenvolvimento do parágrafo mesmo, aí vai ser com os pais, mas a escola é o Estado que vai preparar esses pais para conversar com suas filhas, complementando o trabalho feito nas escolas. Então, eu tenho 4 elementos ali, eu preciso do detalhamento. Lembrando que o detalhamento pode ser feito nos 4 agentes, eu geralmente faço na finalidade, mas pode ser feito em qualquer um dos 4, tá bom? Então, vamos para o nosso detalhamento. Sendo assim, os filhos virão no momento em que a mulher estiver estruturada física, psicológica e financeiramente, de modo que seus bebês possam ancorar em um porto materno seguro. E aqui, como eu sempre digo para vocês, quem está chegando aqui agora, eu faço questão de dar uma voltadinha aqui. Eu sempre tento pegar a primeira frase que eu coloco, a primeira alusão que eu utilizo, e fazer uma referência lá no final para tirar a nota máxima mesmo na coesão para o corretor perceber que o meu texto tem um começo, tem um meio e tem um final. Aqui o dramaturgo grego falou: os filhos são para as mães as âncoras da sua vida. Os filhos, mães, âncoras, vida. Aí o que que eu faço lá na última frase? De modo que os bebês, então os filhos, seus bebês, né? Os filhos dessas mães, dessas mulheres, possam ancorar, não falou lá que é a âncora de suas vidas, em um porto materno seguro, um porto materno, né? Um porto seguro materno. O que que eu quis dizer? Se os filhos são as âncoras para as mães, que ele chegue no momento adequado, que ele possa chegar no momento que a mulher tem uma estrutura física, porque também essas gravidez na adolescência são complicadas, até no ponto de vista físico. Muitas vezes as meninas não estão com o corpo 100% pronto para isso, tem complicações, pode ter aborto e tudo mais. Psicologicamente, é o momento que a mulher fala: não, agora eu estou bem, eu quero ser mãe. E financeiramente também, fala: não, agora eu consigo criar o meu filho, eu consigo comprar roupa, eu consigo comprar leite, eu consigo comprar berço, eu tenho uma estrutura financeira que me permite ter um filho, eu tenho uma estrutura psicológica, meu corpo está pronto, eu vou ter um filho agora. Então, é um porto seguro materno, né? Um porto materno que vai acolher o filho da melhor forma possível, ele vai poder ancorar ali da melhor maneira possível. E é o que eu acho que você fecha o texto da melhor maneira possível. Se você trabalhar o texto dessa forma, você vai mostrar para o corretor assim, ó, eu comecei o texto com uma citação e quando eu fui concluir esse texto, eu não esqueci da citação. A minha introdução, ela conversa com D1, porque lá eu falei sobre a sexualização precoce, eu desenvolvi no D1. O meu texto, a minha introdução falava da falta de orientação dos pais, e isso eu citei no D2. E aí, lá na conclusão, eu apresentei uma solução para isso, eu falei do Ministério da Educação, eu falei como o Ministério da Educação pode ajudar os pais a falar com suas filhas, a educar suas filhas, porque a orientação inicial dos pais vai determinar o comportamento ulterior, conforme o Platão disse, e também, conforme o Sófocles disse, sobre o porto, a âncora, os filhos são âncoras na vida da mãe, eu, na minha conclusão, também tenho uma referência. Então, pode ver, corretor, que a minha introdução ela fala com o meu texto todo conversa entre si, e eu mereço a nota máxima de coesão. E ele vai falar: realmente, você fechou esse texto com chave de ouro, seu texto está muito bem estruturado, e você, de coesão, eu não posso tirar um mísero ponto, um décimo da sua nota. Tranquilo, gente? Então, sempre que der, pegue aquela primeira citação, aquela primeira alusão e faça uma referência aqui no final para você finalizar com chave de ouro a sua redação. Ufa, uma redação a menos ou uma redação a mais, depende do seu ponto de vista. Chegamos aqui à 15ª redação, certo? Do nosso projeto.
Ainda tem aí bastante redação para a gente postar, até porque ainda tem muitos dias até o Enem. Se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações para receber aí o sininho vai tocar quando as outras forem postadas. Mande para um amiguinho também, salvo para assistir mais tarde. E dá uma olhada na descrição que pode ter links importantes para você, para além desse conteúdo gratuito. Do contrário, se você não gostou, deixe a sua crítica de forma respeitosa, falando por que essa redação não ficou boa, por que ela não tiraria mais 900, e a gente vai aprender a partir da sua visão, tá bom? A Cecília Meirelles uma vez disse que há mil maneiras de se colaborar na obra da educação, e a minha maneira é pegando esse terrenão do YouTube, pegando a minha vocação e tentando ocupar um pouquinho aqui uma maneira simples, direta, que não pode não ajudar 100%, mas se ajudar 0,1%, eu já estou bem tranquilo, porque a ideia é poder ser útil para vocês de alguma forma e poder ajudá-los a chegar lá na universidade, beleza? Então, um abração a todos, desejo ótimos estudos, espero que você volte aqui para as próximas redações desse projeto maravilhoso que eu criei aqui no YouTube. Até mais.